Faz exatamente 4 anos que eu adesivei os azulejos da cozinha. Era para ser uma coisa provisória. O primeiro adesivo que eu encontrei, eu comprei e coloquei, sem técnica, sem experiência nenhuma. Esse provisório já está durando 4 anos. E o adesivo é tão bom que ele se mantém ainda íntegro, funcionando. Aqui nessa parede ele recebe água, ali recebe calor. E está resistindo bravamente, cumprindo a sua função. Mas eu hoje vou trocar. Da outra vez eu coloquei um adesivo, folhas de adesivo fininhas. Dessa vez eu vou colocar plaquinhas. Mas como eu sou enjoada, perto do fogão eu quero um adesivo diferente. Desse tipo, metalizado. Esse é o azulejo original da cozinha, com mais de 35 anos. Esse desenho não se usa mais, ele tem um alto relevo, a parede está furada em alguns pontos, o rejunte danificado. Então, há 4 anos atrás, eu fiz a primeira adesivação, com um adesivo de azulejinho branco. Eu detestei o resultado, ficou torto, não ficou realístico, dava para ver de longe que era adesivo e a aparência ficou uma aparência de cozinha velha, parecia uma cozinha datada dos anos 60. Eu detestei e removi. Uma semana depois eu já estava colocando outro adesivo e esse me deixou mais satisfeita. Ah lá, tem o antes e depois aí. Tá vendo a diferença? Eu achei mais realista, mais bonito, mais agradável aos olhos e esse adesivo está até hoje na parede. Porém, ele não tampa o rejunte do azulejo. Apesar da boa qualidade, apesar de ser durável, de ser lavável, ele não conseguiu tampar as marcas do azulejo porque é muito fininho. Aqui dá para ver direitinho que tem a marcação do desenho. Tá vendo? Tá um pouco de luz, mas olha, a marcação do desenho, a marcação dos rejuntes do azulejo embaixo desse adesivo, porque ele é tão fininho que ele não consegue esconder a marcação. Então agora eu vou trocar. Eu assisti alguns vídeos de pessoas relatando que essa plaquinha aqui, ela adere tanto na parede, fica tão que na hora de tirar dá trabalho. Ela tem como se fosse uma espuminha, às vezes sai e fica parte da espuma, dá trabalho para remover. Eu não penso em remover tão cedo, mas em algum momento eu vou querer trocar. Então, colocando em cima do adesivo, acho que fica mais fácil na hora de tirar. E aqui, nesse ponto onde tem o maior desnível, eu vou colocar um reforço, ainda vou colocar mais um adesivo. Sobrinhas que ficaram de quando eu fiz esse trabalho, eu vou colocar aqui. Onde eu colei o adesivo, dá pra ver nitidamente que tem uma diferença de cor, né? Ele já tinha desbotado um pouco. Quando eu coloquei, era um pouquinho mais escurinho. Olha, tá ficando até com os dizeres aqui, ó. Vou riscar aqui, aonde eu quero fazer a divisão. Pronto. Até aqui é um adesivo, para lá é outro. Essa plaquinha vem embalada individualmente. E aqui tem um adesivo. Tem que ter muito equilíbrio. Gente, ele gruda muito. Ai, ele grudou muito. Grudou muito e tá torto. E agora? Grudou muito e tá torto. Rasgou. Tá rasgando. Estraguei a plaquinha. Primeira experiência foi horrível. Já estraguei tudo. Ele gruda muito. Eu destruí totalmente a primeira placa. Ela, inclusive, grudou nela mesma. Grudou nela mesma, grudou no adesivo, arrancou o adesivo que eu acabei de colocar. Sufoco. Consegui colocar a primeira plaquinha. Que susto! Tomara que eu consiga as outras. Tá um pouquinho torta, vai ficar, não tem como. Colocou um pouquinho torto, vai ficar assim mesmo. Vou pra próxima. Se colocar torto, tem que ficar torto. Tá ficando lindo, mas é muita concentração. Bora lá, vou continuar. Não tem jeito. Começou e tem que ir até o fim, mesmo que esteja remontando, tá? Não dá pra mudar de ideia. Ficou muito bonito.
A verdade é essa. Mesmo com os defeitinhos, mesmo remontada, ficou muito bonito. Tô aqui na dúvida se eu deixo assim, do jeito que está, olha. Ou se eu completo aqui, porque a minha ideia era completar aqui, trazer até encostar no nicho, para ficar um padrão. E a partir daqui vir com um outro material. Só que aqui não cabe uma plaquinha. Deixa eu mostrar aqui como é. A gente pode cortar, dá para cortar assim, ó, as tirinhas. Porém, essa tira é mais larga, aqui é fininho. Então, eu teria que, com um estilete, cortar, quebrando essa chapinha assim. Cortar quebrando. Eu tô achando que não vale a pena. Tô achando que é muito trabalho para pouco resultado. De verdade, eu tô achando. Enquanto eu decido, eu vou colocar ali a plaquinha de mármore, ali naquela parede. Agora, vamos ver a dificuldade dessa daqui, hein? Vamos ver se essa daqui é tão complicada igual. Tem que apoiar aqui. Essa foi bem mais fácil. Olha que bonita que fica. Pronto, ajustando direitinho aqui a quina da parede, aqui ó, é a quininha da parede, ó, tá balançando, ó, tá vendo que aqui, ó, ajustar bem a quina da parede e ao mesmo tempo ajustar bem aqui embaixo, onde tem o tampão, ele tem que acertar bem, mas acho que eu consegui. Para fazer o recorte da torneira, eu fui medindo com a régua. Fui marcando aqui com a canetinha aqui na régua a largura desse círculo, a altura, de uma forma que eu desenhei ali, ó, o que eu acho que vai dar certo. E eu vou deixar cortado aqui embaixo, porque eu não vou conseguir fazer de outra forma. Eu vou ter que cortar aqui embaixo. Vai dar um trabalhinho, mas eu vou ter que fazer isso. Tomara que dê certo. Eu vou começar a cortar aqui. Cortei do lado errado. Ai, eu peguei o papel e desenhei aqui e risquei pro lado do avesso. Gente, eu cortei pro lado errado. Olha, eu até cortei certo, mas eu cortei o certo pelo lado errado. Ai, olha isso. Era pra dar certo, mas tá do lado errado. Bom, vou pegar outra plaquinha e cortar em outra plaquinha. Pelo menos eu vi que vai dar certo. Me diz, gente, como é que a pessoa passou pela quinta série, né? Risquei outra plaquinha. Acho que agora vai dar certo. Eu espero que dê. Torce por mim. Nem eu sei como foi que isso deu certo, mas deu. Deu certo. Esse lado tá pronto. Acho que ficou bem bonito. Bem bonito. Tá uns defeitinhos? Tá. Na câmera não aparece. Esse lado eu fiz a placa ali e a placa, a última lá. E tava decidindo o que eu ia fazer aqui. Porque quando eu mostrei, ele tava aqui, ó, só até aqui, não tinha essas metadinhas. Não tava chegando aqui no nicho, mas eu decidi cortar e chegar até o nicho. Pra ficar coerente. E agora eu tô cortando ali em cima as beiradinhas, ó, tá vendo ali, ó? Tem que cortar para pôr os cantinhos aqui. E dá para cortar, a gente risca, depois corta com estilete, termina com a tesoura. Eu achei que tá ficando muito bonito. Essa é uma fita de vedação para colocar aqui entre a parede e o rodapé da pia. Vou passar com um paninho macio para facilitar. Sitting in the basement apartment I rented with you, remembering the holiday party we had.
Eu fiquei muito cansada depois de colocar os adesivos, nem terminei o vídeo, vou terminar hoje. Se você está pensando em colocar adesivo na parede, tem que ponderar bem que tipo de material que você vai colocar. Eu usei esse aqui, primeiramente, esse tipo de adesivo aqui, ele ficou 4 anos na parede. É justamente o adesivo que está lá, porque eu coloquei os outros por cima dele. Por 4 anos ele ficou ali próximo do fogão, não danificou. Na torneira, ao redor da torneira, a gente lavando a pia sempre. A gente limpa ele com uma esponja macia, com pano macio, passa álcool. E por 4 anos ele resistiu. Porém, ele é um rolo. Ele é um rolo. Então, a colocação dele, por ser um rolo, tem que esticar bem e às vezes faz bolhas, é uma colocação assim mais trabalhosa, tá? É mais trabalhosa, mas é fácil de tirar também quando for necessário. E a durabilidade dele é ótima. Não sei se eu colocaria novamente. Porque se o azulejo estiver desnivelado e tiver muito marcado o rejunte, tudo vai ficar aparente embaixo desse aqui. Ele não tem espessura suficiente para cobrir. Então, se for uma parede lisinha, é mais fácil. Agora, vamos falar desse aqui. Esse aqui é essa placa, ó, deixa eu afastar aqui para não pegar a luz. A placa original, ela tem 60 centímetros por 30. Existe de 30 por 30 também, que ficam quadradinhos, mas eu quis essa maior. Ele tem um efeito mais realista. Ele ficou realmente muito parecido com um porcelanato de verdade. Ele é grosso, ele tem uma espessurinha aqui, tipo uma espuminha. Então faz volume. Aí o azulejo que estava atrás, que tinha marcações, essas marcações não aparecem. Quando colocou esse aqui, ele sumiu com as marcaçõezinhas. Quando a gente pega um aqui e o outro, na hora que eles se encontram, fica realmente aparecendo que são 2 placas de revestimento. Não é como esse aqui que dá um efeito todo liso. Não, esse aqui realmente você vê as plaquinhas, então vai dar realmente a impressão, para quem está vendo de perto lá, dá realmente a impressão de que foram assentados revestimentos na parede. Colocação dele é fácil e você consegue, se você errar ou ficou meio torto, você consegue com delicadeza tirar. Porém, se você não tomar cuidado, na hora de dar essa puxadinha, ele pode dobrar e dobrando ele marca. Se você dobra, ele fica essa marcação. Porque ele quebra a espuminha. Quando ele dobra, se eu dobro assim, eu quebrei a espuminha dentro. Então ele faz marcações. Gostei da facilidade de aplicar. Tive dificuldade no início? Sim, tive. Tive um pouco de dificuldade para cortar? Também tive. Mas ainda achei mais fácil do que esse aqui, tá? Esse aqui, gente, que coisa linda que ficou. A minha ideia inicial era colocar esse em toda a faixa, em cima do balcão. Mas eu achei que fosse ficar cansativo, que fosse ficar uma poluição, um excesso de informação. Então eu optei por colocar esse aqui somente perto do fogão. Se é metal de verdade, não vou saber dizer. Tá vendo o barulhinho? Ele é bem durinho, bem firme, bem brilhante. Ele realmente parece ser um aço escovado, mas parece muito. Ele é bem grossinho. Ele também vem num adesivo. E esse aqui, esse grudou, acabou. Eu coloquei a primeira placa, destruí, tá aí no vídeo. Mostra, né? Olha o que aconteceu. Olha a placa que eu destruí, tá aqui. Peraí, vou pegar. Ela colou nela mesma. Olha, tá vendo que tá do lado e tá do outro? Ela fez isso, ó. Na hora que eu tirei, ela sozinha dobrou. Como não tinha mais essa proteçãozinha vermelha, ela colou nela mesma de um jeito que não dá para descolar. Eu consegui tirar alguns pedaços e eu fui tirando, ó. Esses pedaços você tira, são plaquinhas, você consegue tirar. Esse pretinho aqui é a cola, ó. E aí você consegue tirar. Então eu fui fazendo os cantinhos, eu fui colocando e fazendo um encaixe, fazendo um mosaico. Um mosaico, literalmente. Eu sei que no vídeo fica muito brilhante, dá uma impressão de uma coisa assim muito cansativa para as vistas, porque ele mostra um excesso de brilho. Na prática, aqui na realidade, ele não tem tanto. Tem reflexo sim, porque é um inox. Ele é brilhante, mas ele não ofusca, ele é um brilhante agradável aos olhos, é um brilhante assim confortável de você estar vendo ali. Ele não vai te causar desconforto no olhar. Então, realmente ficou bonito, eficiente. E eu penso que isso aqui, ó, não tem problema no aquecimento. 4 anos eu usando esse aqui, ele nunca superaqueceu, nunca deu problema, então eu acredito que esse aqui também não vai dar. A pedra dele é muito linda, a pedra é uma coisa assim que dá um charme maravilhoso. Então, achei ele fácil de colocar, só achei difícil de fazer recortes. Se você for fazer recortes que sejam, ó, uma tira dessa inteira, entre as plaquinhas, você tem essa tira, ó, é só cortar. Se você for pegar uma tira inteira ou um pedaço,
Ele é bem fácil de fazer isso, mas quando precisa recortar no meio, pensa no meio, você vai recortar no meio, inclusive em alguns casos, eu não precisei cortar no meio da pedra, o meu corte ficou assim mais no canto aqui. Mas imagina, como é que você corta essa pedra? Não sei. A plaquinha corta com estilete e quebra, ou corta com a tesoura também, se você não tiver muito amor à sua tesoura. Então, esse daqui é mais bonito, é mais resistente, fica uma coisa assim glamurosa. Ele tem um glamour, mas na hora de colar, encostou, colou, deixa. Se estiver errado, fica errado mesmo. Resuminho, finalizando dos três, esse daqui, para áreas grandes, ele vem com rolo, fácil de aplicar, fácil em termos, tá? Não oculta as marcações de azulejo ou imperfeições que tiver na parede, ele não oculta, mas se for uma faixa pequena e não tiver muito desnível, ele funciona muito bom, é lavável, é durável, perto do fogão ali não aqueceu, muito bom mesmo a qualidade dele. Esse daqui eu acabei de colocar, não tem como falar sobre a durabilidade dele, então eu vou falar sobre a aparência realística, superior a esse, tá? E cobre as imperfeições, não é que toda, né? Pelo menos as imperfeições que tinha na minha. Em relação a esse aqui, muito bonito, um pouco mais difícil a colocação, exige uma atenção maior para que você consiga acompanhar os desenhos direitinho, para que ele fique certinho, não fica todo desalinhado, né? O desenho todo, né? Mas muito bonito, muito elegante, muito sofisticado. E já, mesmo sem usar, já estou imaginando que a durabilidade dele é melhor, porque me parece, né, mais resistente do que esse aqui, que tem uma espuminha, tá? Então, entre esses dois, esse aqui, realmente qualidade superior. Tanto que o preço é maior. Essa é a visão da minha cozinha no dia a dia. Como ela fica, naturalmente, a semana toda. Então, por isso eu mantive aqui tudo em cima da bancada para que você veja a realidade. Não tô com ring light ligada, porque a ring light faz muito reflexo, brilha muito. Então, a iluminação nem tá muito boa, porque tá só iluminação natural, só a luz acesa. Mas dá pra você ver, ó, olha lá, tá até um pouco escura. Deixa eu clarear um pouquinho mais aqui a câmera. Dei uma clareadinha discreta na minha câmera só pra mostrar, tá vendo? Esse é o resultado. Olha aqui perto da torneira. Que perfeição que ficou. Ali, tudo branquinho, com aspecto de limpeza. Você consegue ver o reflexo lá na parede? Tá dando pra ver a minha mão lá na parede, lá na parede? O reflexo que ela faz, ó. Ele reflete como se fosse realmente um revestimento real. Aqui perto do fogão, olha, ele tem muito reflexo. Ele reflete a luz, ele reflete tudo. Por isso eu nem liguei ring light, tô deixando na luz natural. Isso aqui é a luz natural, para você ver ali o meu cantinho da bancada. E aqui a parte perto do fogão. Ele inclusive reflete lá no fogão, ó. O próprio fogão, a bancada reflete. Olha que interessante, né? Ele reflete todinho na bancada, no cooktop. Gente, que coisa linda que ficou isso. Lindo. Sem iluminação, sem filtro, só com a luz da cozinha. Eu tô me afastando agora para mostrar o efeito que ficou. Que me deixou bastante feliz. Ó, aqui nesse jeito aqui eu consigo mostrar a cozinha toda. E eu encerro esse vídeo com um compromisso de daqui a um tempo voltar mostrando como está o revestimento, principalmente ali perto do fogão, porque ali aquece, né? E aqui perto da torneira, para falar se tá dando algum problema. Me comprometo a trazer esse vídeo para você e encerro aqui. Se você tem alguma dúvida, pode perguntar aí nos comentários, eu respondo todos, tá? Até o próximo vídeo.